Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, eu acabei de chegar da academia, tava fazendo remada, fiz hoje musculação remada, fiz perna também, aproveitei, né? E fiz cardio pra dar aquela relaxada, pra tirar a ansiedade. A gente, adulto sabe como é que é, né, gente? A gente fica na ansiedade, a gente fica meio tantando a cabeça, né? Mas eu quero falar uma coisa totalmente diferente. Por que quando a gente cresce, a gente fica com uma dificuldade maior em se imaginar realizando certos sonhos e certas conquistas? Eu lembro que quando eu era criança, eu tenho muitas lembranças da minha infância. Eu sempre me imaginava em viagens internacionais, com carros importados. Eu sempre me imaginei assim, eu me imaginava tendo aquilo pra mim. E é claro que depois de alguns anos eu realmente conseguia materializar aquilo. Então, assim, a nossa força do querer é muito forte. Só que, assim, conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo esse brilho, a gente vai perdendo esse dom, né? Então, assim, hoje é um dom que eu posso dizer assim, eu tenho, mas é algo que é mais difícil de se trabalhar do que quando eu era criança, quando eu era pequeno, né? Porque uma criança, ela tem uma imaginação assim tão fértil. Então, às vezes a gente tem que pensar igual criança, a gente tem que sair um pouco da casinha, a gente tem que sair um pouco do racional e ir pro extraordinário, né? A gente tem que pensar, a gente tem que se imaginar naquela situação. E é um exercício que eu tô voltando a praticar na minha vida. Tipo assim, agora aqui nesse momento pode estar tudo um caos, assim, um exemplo. Mas na minha mente eu tenho uma realidade que tudo tá perfeito. Só que assim, a sua mente vai dizer vai tentar te puxar pra realidade, dizer assim, acorda, deixa de ser louco. Isso é loucura, isso não existe, não é a sua realidade. Gente, não caia nisso, não caia nisso. Porque a nossa mente, ela tá programada pra deixar a gente naquela zona de conforto. Então assim, gente, não fica na zona de conforto. Não fica. Não fica, porque é aí que você entra na ansiedade, é aí que você entra na paranoia, é aí que você entra em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Então, assim, eu costumo sempre a falar: Senhor, universo, se é pra ir, se vai dar certo, se vai dar certo, que o Senhor faça dar certo. Que dê certo. Imita a minha cara e vou. É claro que dá um medinho na barriga, dá aquele friozinho assim, dá aquele enjoo assim no estômago. Dá. Mas assim, gente, depois quando você colhe os frutos, você fala, poxa, olha, como diz o ditado, quem não arrisca, não petisca. Então assim, gente, mete as caras. Mete as caras. Não tenha medo. Como diz uma pessoa que eu conheci, essa pessoa falava assim, do chão a gente não passa. E é verdade. Então assim, eu quero muito uma coisa. Se programa, cria aquela situação como se você tivesse no seu subconsciente. Eu quero um carro X. Coloca na sua cabeça que você tem aquele carro. Se imagina, nem que seja alguns minutos, e vai praticando esse exercício. E vai praticando, e vai praticando, e vai praticando, e vai praticando. Uma hora o universo vai te dar a oportunidade de você conseguir realizar isso. Eu quero uma viagem. A mesma coisa. Eu quero uma casa, eu quero comprar um apartamento. A mesma coisa. Gente, é sério, é surreal. É igual diz aquela música da... Eu sou uma criança que cresci escutando Xuxa, gente. Até hoje eu gosto. A música da Lua de Cristal da Xuxa. Dá uma olhada. Aquilo ali é pura lei da atração. Que a letra diz, né? Tudo pode ser, se quiser será. Sonhos vêm pra quem sonhar. Tudo pode ser, só basta crer. Então, gente, é pura lei da atração. Então, a lei da atração é isso, gente. A lei da atração nada mais é do que o nosso psique, do que a nossa... Uma realidade que a gente cria e que a gente cria com muito querer. Mas você tem que querer, gente. Tem que querer. Não adianta você falar assim, tá, não deu certo. Não, gente, não vai ser no seu tempo. Então, assim, você vai ter que ter muita
muita paciência. E você vai ter que se regrar muito. E você vai ter que pensar muito naquilo. E você vai ter que desejar muito aquilo. Mas não pensar que você não tem. Você vai ter que criar uma realidade na sua mente que você tem aquilo que você quer almejar. E só então você vai conseguir botar em prática. Mas assim, muitas coisas também que você tem que mudar são as suas atitudes. Você tem que agir como se você tivesse. Você tem que pensar como se você tivesse. Entende? Mas assim, sem pisar em ninguém, sem ser arrogante. Assim, seja você. Pense na sua cabeça. Eu tô andando de transporte público, mas eu quero aquele carro X. Se imagina com aquele carro. Veja aquele carro na rua. Olha aquele carro e fala assim, nossa, olha, o meu carro é lindo. Entende? É meio que assim. Eu vou contar aqui uma história, parece ser bem, assim, bem ridículo. Quando eu tava na sétima série, sexta série, uma coisa assim, eu falava pro pessoal, eu vou pra Disney. E eu cresci no extremo leste de São Paulo. E o pessoal falou assim, você nunca vai? É muito caro, é coisa pra quem tem dinheiro. Gente, eu vou sempre. É que eu não posto muito aqui, gente, porque um tempo atrás aconteceu um problema, uma história bem sacana. Eu tinha amizade com umas pessoas que tinham diversas informações pessoais da minha vida e, gente, essa pessoa tentou fazer maldade. Sério. Então, assim, essas coisas de viagem, essas coisas eu não falo mais. E, assim, já fui pra Disney diversas vezes. Então, assim, foi o meu querer que me ajudou. Que nem um carro. Teve uma época que eu queria um modelo X. Teve uma outra época que eu queria um Audi. Eu queria muito um Audi. Eu queria muito um Audi. Só que era assim, era impossível. Era assim, o valor assim era surreal. Era surreal. E eu lembro que eu fui na concessionária e eu peguei um panfleto do modelo que eu queria. E eu falei assim, eu quero esse carro. Eu quero esse carro. Passaram-se 2 anos. E assim, eu sempre via o mesmo modelo passando na rua. E eu falava, não, eu quero esse carro, eu quero esse carro, eu quero esse carro. E aí eu consegui o carro. Depois de 2 anos eu consegui aquele carro, daquele modelo. A única coisa que eu não consegui foi a cor que eu queria. Eu queria ele da cor vermelha, a gente comprou da cor preta. E depois desse Audi a gente teve mais 2 modelos mais novos. Então assim, gente, é tudo lei da atração. Você tem que se ver, você tem que se imaginar naquela situação. Você tem que se imaginar naquele lugar. Você tem que ser doido. Resumindo, é isso. Você tem que ser uma pessoa doida. E eu sou uma pessoa doida. Então, assim, se você é uma pessoa doida, nada te segura. Você consegue chegar aonde você quer. Eu sei que muita gente vai falar assim, nossa, que cara doido aqui, falando um vídeo desse assim, nada com nada. E realmente, gente, mas a lei da atração é isso. Você tem que focar num objetivo, você tem que criar uma realidade que não existe ainda, mas que é uma realidade que você quer pra você. É uma realidade que você quer pra sua vida. É algo que você quer muito, que você almeja muito, e você tem que viver naquela realidade. Mesmo, né? Mesmo que você não esteja naquela realidade, você vai criar aquilo, você vai criar aquilo na sua mente, você vai pensar. E aí você vai fazer. E vai acontecer. É sério, gente. Vai. Vai que vai dar certo. Vai. Não tenha medo. Não duvide, gente. Não duvide. É sério. Esse é o recado que eu tenho aqui pra deixar pra vocês. E agora eu vou pedir uma pizza, porque eu tô cansado, não tô afim de comer, não tô afim de cozinhar. E é isso, pessoal. Beijo, beijo. Até a próxima.